Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Lucas Flores e hoje estou aqui para apresentar sobre o filo nematóida, junto com o meu grupo, que é a Gabriela Quintanilha, Isadora Godimelo e eu. Essa matéria de zoologia é administrada pela professora Eunice Cláudia Schlick e todos somos alunos do IFMT, do campus Campo Novo do Parecis. Estamos cursando agronomia. Esse trabalho está sendo divulgado para vocês dia 2 de julho de 2021. Filonematóide, o que vamos abranger nesse trabalho? Vamos falar um pouco sobre as características, anatomia, ciclo de vida, sobre os principais nematóides, culturas afetadas, manejos e controles biológicos e o químico. O filonematóide. O que é um nematóide? O nematóide são vermes de simetria bilateral, com um corpo bastante alongado, de forma cilíndrica, e nas extremidades são finas, que uma extremidade é a boca e a outra extremidade é o ânus. Como podemos ver na imagem, temos a boca deste lado e temos o ânus deste lado, também composto pela faringe, intestino. A cutícula ela é uma camada externa e ela é como se fosse a pele do nematóide. Ela tem a função de proteger, dar suporte e atuar como controle de volume corporal do animal. Os nematóides têm um sistema digestório que é completo, porque possuem a boca até o ânus. Eles se reproduzem de forma sexuada e apresentam respiração cutânea. O que é respiração cutânea? A respiração cutânea, ou também chamada de tegumentar, é o processo de troca gasosas entre a superfície da pele e o ambiente, certo? Também temos o ovário, o anel nervoso, a placa retrátil cortante é a principal característica do nematóide. Pode passar, Gabi. A principal característica desse nematóide é o estilete bucal dele, que é o estilete bucal típico, que é um órgão que tem um formato de canudo, que é utilizado além para se alimentar, o nematóide usar como sistema de alimentação, onde ele vai nas raízes das plantas, como se fosse a soja, e sugar os nutrientes da raiz e se alimentar. Do mesmo jeito que ele se alimenta, ele injeta substâncias tóxicas, assim dificultando a planta conseguir uma boa produção, afetando diretamente as raízes. Aqui o ciclo de vida do nematóide. O adulto coloca o ovo eclode e já sai o nematóide. Ou seja, ele é um nematóide jovem, ele não consegue se reproduzir. E até ele chegar à fase adulta, aí que ele vira o sistema de reprodução dele, aí que fica completo, aí ele pode se reproduzir. O macho e a fêmea eles são com características diferentes visualmente. Esse ciclo de vida dele, eles têm 4 etapas juvenil, que é o J1, J2, J3 e J4. Pode passar. Existem cerca de mais 20 mil espécies conhecidas de nematóides. Há parasitas que muitas vezes têm sua vida livre habitando ambientes aquáticos e marinhos de água doce, que são os aquáticos. Também encontrados em solos úmidos, que é presente na nossa região. Ou seja, o nematóide, apesar que ele é transmitido em reboleiras, né? O sintoma que uma terra tem um nematóide seria pelas reboleiras numa plantação, numa cultura, como se fosse uma soja, reboleira aqui, reboleira lá, reboleira lá, reboleira lá. Quando tem a população muito alta de um nematóide, aí fica eminente nesse primeiro sintomas de reboleira. O nematóide ele consome 10%
na produção agrícola global. 10% é muita coisa que o nematóide pega. No Brasil, as nematoses estão entre as fitossanidades mais importantes do cultivo a campo, ou sistema protegido. O que quer dizer isso? Que é o nematóide, ele é como se fosse a peça mais importante a ser combatida na produção brasileira. Ou seja, podemos perceber que existem vários nematóides, várias espécies, porém só tem 4 que afetam, que são os nematóides de galhas, de cisto, de lesões reniformes. Esses nematóides estão nas principais culturas e dão muito prejuízo. Pode passar. Então eu vou falar um pouquinho do nematóide de galha. O nematóide de galha, ele tem como nome científico de Meloidogene incógnita. Pode passar. Este nematóide, como seu nome indica, ele induz uma informação que é o de galha, ou seja, ele afeta diretamente as raízes, que afetando diretamente a translocação da água e nutrientes para a planta. O nematóide de galha, ele é encontrado nos solos úmidos, causando danos às raízes. Que danos são esses? Ele pega e deixa engrossamentos da raiz, entendeu? Dificultando a transferência de nutrientes para a parte aérea da planta. Então, o nematóide, ele utilizou essa raiz para se alimentar e acabou soltando suas toxinas, e esse é o prejuízo que o nematóide causa. O engrossamento das raízes, podemos perceber aqui nessa foto, que como que certamente foi transmitido para essa planta. Tem vários meios de transmitir um nematóide, principalmente quando o pessoal, os produtores rurais, eles vão mexer na terra, eles vão passar um pé de pato, uma grade, uma niveladora, e não realiza a limpeza correta dos equipamentos e entra num talhão que está infestado de nematóide e vão para um talhão que não tem um nematóide. Desse jeito, a terra que fica no equipamento pode ter o nematóide, assim disseminando muito mais, entendeu? Como a infestação do nematóide for muito grande no talhão, ele vai causar o nanismo nas plantas. Ou seja, ele vai afetar diretamente nas raízes. A planta ele vai usar muita energia para tentar recuperar essas raízes, causando efeitos contrários na produção no crescimento da planta. Nosso grupo decidimos então fazer uma ilustração, da ação de nematóide dentro da planta. Que é um vídeo, que vai mostrar como que o nematóide age dentro da planta, o que acontece. No vídeo, então, a gente pode notar, que o nematóide vai reduzir o vigor das plantas, podendo causar as necroses radiculares, as dilatações na ponta das raízes finas, e agir no vetor de virose. Sob alta infestação, é comum a redução na produção e o retardo no crescimento das plantas, e como pode ver até no vídeo, o engrossamento das raízes. Como que vamos controlar o nematóide de galho? O mais indicado, e na minha opinião o melhor, seria o controle biológico. O controle biológico vem aí mostrando no mercado, mostrando as pesquisas, mostrando o potencial em pesquisas, em artigo científico que o
controle biológico para não só para os nematóides e sim para muitas pragas está sendo a melhor opção que tem no mercado, além de prevenir o meio ambiente, deixar de usar químicos e trazer um agro aí muito melhor para a sociedade, certo? O que são as plantas antagonistas? Um exemplo de cara nessa imagem aí seria a grotalária, que muita gente planta, que ela acaba sendo, tipo assim, ela permite a invasão dos nematóides, porém não permite o desenvolvimento, entendeu? Até a fase adulta. Como assim? No talhão que tem os nematóides e o produtor já sabe, ele vai lá e planta uma cultura diferente. Vai lá e coloca uma grotalária, sabendo que a grotalária é tóxica para o nematóide. Como que eu posso dizer assim? Ele vai desenvolver até uma certa altura. Ele vai chegar adulto e vai estar eliminado, entendeu? Esse é o efeito muito bom de usar a grotalária, certo? E tivemos muitas pesquisas aí várias empresas grandes, tipo a Embrapa já fez artigo científico falando da grotalária, sobre o controle do nematóide de galha, ajuda muito, realmente ajuda muito. E está aí eu considero já um controle biológico. Nematóide de cisto, Heterodella glycinis. É um gênero de grande importância no Brasil, né? Tendo ele como a principal hospedeira à soja, o que pode causar grandes prejuízos ao agricultor, né? As fêmeas têm em média de 0,4 a 8 milímetros de comprimento, enquanto os machos têm de 0,6 a 1,6 milímetros. E eles também possuem uma cauda redonda. Ele pode ter até 3 a 6 gerações durante um ano, né? E a sua temperatura ideal para o seu desenvolvimento é entre 23 a 28 graus Celsius. Alguns sintomas. Algo característico, né, é o seu aparecimento em reboleiras, sendo que isso pode ser visto as plantas, né, com o porte reduzido, apresentando assim um aspecto de nanismo, né? Algumas apresentam clorose e o amarelecimento, e esse tipo de aparição logo pode levar as plantas à morte. Pode passar. Nematóide das lesões, mais conhecido, né, como pratilencos. Pode ir. As fêmeas, elas depositam seus ovos separadamente no solo ou nas raízes, e na alimentação, os nematóides das lesões, ele injeta no interior das células da planta, né, uma substância que causa uma ação tóxica na planta, fazendo com que as células da planta vão à morte, né? E com isso aparecem aquelas lesões necróticas que a gente observa. Algumas espécies que podem ser observadas nesse tipo de nematóide, que é o Pratilencos, incluem o Pratilencos coff, o Pratilencos brachyrio e o Pratilencos zi. Isso. Os sintomas também aparecem em reboleira, né? E incluem a redução do tamanho das raízes. Lesões também, e obviamente causam a redução na produção. Outra espécie muito importante, né, é o reniformes ou reniforme. Pode passar. Este causa grande impacto, principalmente na cultura do algodão. As fêmeas, elas procuram as raízes e penetram de forma parcial, ficando assim um pedacinho dela fora da raiz. E uma coisa muito curiosa é que essas fêmeas, depois que elas estão dentro da metade, parcialmente dentro da raiz e parcialmente fora da raiz, elas aumentam de tamanho. E conforme o seu crescimento, ela vai mudando o seu formato, porque por ela estar espremida ali, né, ela começa a aparecer com o formato de rim. E por isso que vem o nome reniforme, como está ali na imagem, dá para ver a metadinha dela.
os machos eles não são considerados filoparasitas. Os sintomas também incluem a redução no porte das plantas e a clorose. Aqui nós podemos observar as imagens, né? Na imagem A, a gente pode ver os sintomas das reboleiras, né? Podemos ver ali algumas plantas demonstrando o aspecto de nanismo, né? Tem o porte um pouco menor que as demais. Na figura B e C, aquele outro sintoma que foi dito, né? Das suas lesões necróticas nas folhas. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, agora sobre as culturas afetadas. As culturas afetadas pelos nematóides, trouxemos ela toda no final porque elas geralmente têm bastante ocorrência de nematóide em ambas, como então a cultura do algodão, da cana-de-açúcar, o café, feijão, milho e a soja. A soja, ela tem grande importância com os nematóides por conta que tem muita ocorrência nela. Vamos trazer agora no próximo slide, né? Os nematóides e a importância econômica na cultura da soja. Que atualmente a soja é considerada a principal commodity nacional, que seria uma principal mercadoria, que ela corresponde a 6,5% do PIB, né? E essas mercadorias são então as matérias-primas básicas, como milho, café, e a principal é a soja. Então, devido à sua alta produtividade, ela é a geração de renda do nosso país. A cultura ainda se destaca por sua dupla aptidão, sendo a primeira em produzir então, os alimentos saudáveis, temos, né? E a segunda em gerar energia renovável, que é mais conhecido então como biodiesel. Porém, a expansão da soja, né, vem sendo acompanhada pelo aumento no ataque de pragas e doenças, sendo os principais fatores que limitam os altos rendimentos da mesma. E entre esses danos, tem os fitosnematóides, que eles têm sido destaque com os problemas fitossanitários que estamos tendo na cultura, que está trazendo muita perda nessas ocorrências que tem. Então, na cultura da soja, tem cerca de 110 espécies de nematóides, onde envolvem cerca de 50 gêneros do mesmo, que foram associados a cultivos de soja em todo o mundo. No Brasil, tem bastante ocorrência dos nematóides que falamos, de galha, lesões radiculares e ademais. Para fazer um diagnóstico, para saber se está ocorrendo está tendo ocorrência, né, do nematóide na lavoura, como que ocorre? Através da diagnose, que ela para ser feita, precisa fazer a amostragem de solo. Geralmente, como é feita essa amostragem de solo? Ela tem o solo mais a raiz, que os dois devem ser coletados juntos e no mesmo lugar, e como a imagem ao lado está representando, a profundidade dela tem que ser de 25 a 30 centímetros, e ela é retirada a partir de uma abertura em V, como a imagem está representando para a gente. Aí na imagem está escrito coleta de lâmina de solo, é dali que vamos tirar as amostras. E é importante, então, dividir a área também em lotes, né, para tirar essas amostras, e geralmente quando está em determinado talhão para fazer essas amostragens, vamos retirando essas amostras em zigue-zague. E é importante também não deixar essas amostras no sol, porque a umidade interfere também. E o manejo de nematóides na lavoura, como que ocorre? Primeiro, a gente precisa identificar qual é o nematóide que está tendo ocorrência ali na lavoura. Em seguida, uma das coisas que a gente mais é melhor para se fazer é a limpeza dos maquinários e equipamentos agrícolas. Porque, por exemplo, no talhão 10 está tendo bastante ocorrência desses nematóides, enquanto o 11 não está tendo. Se eu entrei no talhão 10, onde tem ocorrência com equipamento, e vou para o 11, que não está tendo ataque nenhum de nematóide, eu vou estar disseminando esses nematóides, né, esses patogênicos. Então, é sempre importante manter essa limpeza. O uso de mudas sadias, quando ocorre a questão da plantação, né? E quando já é semeando, é o quê? O tratamento de sementes, né? Que vai estar ali evitando desde o plantio, mas não quer dizer que vai estar do plantio até o fim, até a colheita vai estar evitando. Não, como se fosse um tratamento ali
do plantio, mas precisa sempre estar em cima. Também tem a rotação de culturas, né, com as espécies não hospedeiras, e geralmente trazemos, então, as frutalárias, como as plantas antagonistas, né, o girassol, o sorgo e os milhetos, que são resistentes. Também tem o controle biológico e o químico, né, com a ação de nematicidas, que também vamos falar mais adiante, e o uso de cultivares ou então variedades que são resistentes ou tolerantes ao mesmo. O controle químico. Aqui a gente trouxe, então, alguns exemplos, né? É importante ressaltar que o grupo químico dos nematicidas são os mesmos dos inseticidas, que são os carbamatos, as avicultinas e os organofosforados. Aqui trouxemos exemplos de carbamatos, o alticarbo, o carbaryl, o mercaptan, e dos organofosforados já tem o demitão, o acefato. E os controles químicos, né, os produtos químicos, geralmente eles são aplicados em sucos ou então em pulverização terrestre. Aqui a gente já vai trazer um pouquinho sobre o controle biológico, que é feito com fungos e bactérias. Tá. Os nematóides, eles são os causadores anuais, né, de perdas anuais na nossa lavoura, praticamente. Então, por esse motivo, tem as alternativas desse controle biológico, que elas vão ser promissoras, ou seja, positivas. E hoje em dia, grande parte dos produtores usam o controle biológico, que eles dizem que é mais positivo para isso. E importante também, porque usar, é que ele tem menos impacto, né, biológico no sistema da lavoura. Então, tem a aplicação do bionematicida, né, ou então os nematicidas microbiológicos, ela vai ser realizada normalmente via o solo. E sua composição, que é um fungo ou então bactéria, vai agir de maneira diversa durante o ciclo do nematóide, que ou ele vai ocasionar a morte direta do nematóide, que está tendo ocorrência, ou vai interferir na reprodução ou agir no processo de penetração do hospedeiro. Aqui a gente trouxe, então, os exemplos, né? Nas imagens, a gente pode, então, observar a ação do agente biológico. Ali na imagem A, é uma fotomicroscópica de uma fiale, onde está mostrando aquela setinha. Que essa setinha é o quê? É uma célula do fungo. E os conídeos, que os conídeos são os esporos do fungo, né? Que está ali. Na B, já está mostrando, então, o ovo que está totalmente sendo colonizado pelo fungo. E a C já é um nematóide juvenil, que ele está em estágio inicial do desenvolvimento, mas ele já está parasitado pelo fungo dentro do ovo. Os fungos e bactérias que são usados no controle biológico dos nematóides são quais? Dentre vários dos fungos nematófagos, os ovicidas ou então os oportunistas, estão os mais promissores, que é o Bacillomyces vivacinus, que é um fungo de solo, parasita facultativo dos ovos de nematóides, o Cochineum salamadosphoria, que é parasita de nematóides de galha, e ele tem sido descrito como parasita de fungos, patogênicos de plantas e propriedades que tornam um potencial bioagente de controle tanto de nematóides parasitas de plantas, como de fungos causadores de doenças em plantas. E o mais comum, que a gente já viu falar muito, é o Bacillus, que ele tem um potencial de exploração comercial de isolados, né? Tem o Bacillus subtilis, que é utilizado para a formulação de bionematicidas, e é elevado em razão de a bactéria produzir substâncias nematóxicas, né? Que vão alterar os exudatos radiculares, que é aliada à habilidade de sobreviver no solo. Existe também os nematóides entopatogênicos. O que é um nematóide entopatogênico? Como ele pode ser definido, né? Ele tem, então, a autocapacidade de matar ou, então, causar a patogenia em insetos, e ele é aplicado amplamente em biologia para os organismos que vão liberar toxinas e outras substâncias como atividades de inseticida. E a propriedade dos nematóides patogênicos é de infectar diferentes órgãos de insetos, né? Despertou grande interesse para a comunidade científica para uma possível aplicação do controle biológico de pragas, principalmente aquele cujo o estágio larval ocorre no solo.
Aqui, então, a gente trouxe uma tabela com exemplos, né, onde são utilizados os nematóides patogênicos, né, no controle de pragas. Aqui tem, então, qual é o nematóide, qual é o nome científico da praga que ele vai estar sob o controle, o nome popular, a cultura que essa praga ataca, né, e a referência de quem foi que estudou isso para trazer para a gente. Aqui foram as referências que a gente trouxe do nosso trabalho. Se alguém quiser pesquisar mais sobre e mais a fundo, são essas as referências. E o grupo decidiu, então, fazer uma entrevista com engenheiros agrônomos e produtores rurais, aqui do município e de outras regiões também. E as entrevistas, né, foram feitas virtualmente por conta da pandemia. Aqui, então, essas foram as perguntas que foram feitas, né? Qual é o nome do entrevistado, qual município e estado está, se já teve que lidar com nematóides, se sim, quais, sobre o controle químico e biológico, qual acha mais benéfico e eficiente, né, para estar atuando, e qual o manejo que utiliza ou então utilizou para o controle dos nematóides. O Jean Michel Valente, ele é engenheiro agrônomo, ele é lá de Goianésia, de Pará. Ele diz, então, que como é uma região nova, a região onde ele está, os problemas com nematóides são bem ocasionais. No meu caso, minha área, né, não temos problemas. Aí ele traz também que na região, algumas áreas têm um problema com pratilentos. E ele acha que o controle, né, e o manejo com os biológicos e a semeadura de plantas de cobertura com baixo fator de reprodução para esses nematóides, ele vê como o melhor manejo para estar, então, aplicando o controle biológico. E o controle químico, ele também acha que é uma medida auxiliar e para amenizar o problema no momento. Porém, pensa que o manejo tem que ser mais sistêmico e de longo prazo. Foi realizado também, né, com o Jomir Quintanilha, da Fazenda Tupanci, no município de Braz Norte, Mato Grosso. Ele afirma que tem sim nematóides na sua área e que de maior quantidade é o Pratilencos. O maior problema é o Pratilencos e em segundo fica o de galha. Foi feito alguns trabalhos com ambas as situações, né, tanto em tratamento químico quanto em tratamento biológico. No de galha foi feito o tratamento com controle químico e foram utilizados 2 produtos, sendo o Fuland, que ele servia como carreador, porque todos os outros produtos usados em conjunto com esse, ele vai ser carregado para dentro da planta agindo no xilema. E isso transporta, né, todo o produto que for colocado nas folhas até as raízes. Sendo assim, todo produto colocado em conjunto, aplicado via folha, vai ser absorvido pela planta por xilema, né? E por fim vai conseguir com êxito chegar até a raiz, realizando assim o processo inverso do natural da planta. Porque normalmente estamos habituados, né, com a planta absorver os nutrientes da terra, né, os nutrientes que estão ali propícios para o pleno desenvolvimento dela, e leva assim para todo o seu hemisfério, né, levando assim para as suas hastes, para as suas folhas, para conseguir ter pleno desenvolvimento. Nesse caso aqui, é feito o contrário, o produto é aplicado na folha e ele vai ser absorvido até chegar nas raízes. Então, ele tem que ser usado em conjunto, porque ele vai ser apenas o carreador, ele não vai ser aquele que vai realmente fazer a diferença na questão dos nematóides. Então, foi usado esse Fuland, né, como carreador, e o abamectina, que ele é um nematicida químico para controle de nematóide da galha. Teve um resultado de aproximadamente 10% na melhora do controle. Já no Pratilencos, né,
foi feito o uso do controle biológico, foi usado tricoderma, mais azospirilo, mais bradizirobe e alguns outros micro-organismos em sua composição. Também se obteve em torno de 10% do resultado positivo na melhora do controle, né? Não é grande coisa, mas a recomendação é de que esse produto seja usado em uma sequência de vários anos consecutivos. Ou seja, para melhores resultados, não é apenas em uma aplicação que isso vai ser visível. Tem que ser realizado uma constante, né? Realizando assim um intervalo constante. Por exemplo, ser aplicado anualmente. Todo ano tem que fazer a aplicação, até que assim ele vai conseguir ter o resultado esperado. De controle químico, né, já foi recomendado vários outros produtos para esse lugar, diz assim o Jomir, né? Só que esses produtos eles agiam de forma muito mais agressiva. Um exemplo disso, né, é o Rugby, que teve seu lançamento, né, como objetivo o controle químico dos nematóides, mas ele não foi visto como um bom produto pelos produtores e nem pelos cientistas da área que analisaram e viram que ele era um produto muito agressivo, tanto para a natureza, né, que é o principal problema. E com isso, tem até tentativas de retirá-lo do mercado pelo seu alto nível de agressividade para com o meio ambiente e por ele ser tóxico, né? Por esse motivo, ele optou por não usar em sua área esse tipo de produto. As vantagens de usar o abamectina. Por ser da linha dos peritroides, né, ele não é tão agressivo. Mas a desvantagem, né, na dificuldade de fazê-lo alcançar o objetivo do seu uso. Porque é muito mais difícil, né, de fazer com que o mesmo chegue até o nematóide, que está lá na raiz. E com isso consiga agir no objetivo, que é o nematóide. E para isso, né, recomenda o uso do full adjunto, que vai ser o carreador, né, vai funcionar como veículo para esse abamectina, né? E fazendo com que ele chegue até o nematóide na raiz e com isso consiga agir. Fazendo com que o mesmo, né, consiga ser carreado até a raiz. Porém, ainda assim, ele não consegue demonstrar grandes resultados. Mas, de qualquer forma, chegamos à conclusão de que o melhor controle, né, é o biológico, isso nas palavras do Jomir. Porém, ele exige uma paciência, né, pois ele funcionará de forma mais eficiente com o passar dos anos, e não de imediato no momento da aplicação. Hoje no mercado, né, há vários produtos com inúmeras combinações de ativos, de micro-organismos e bacilos, para que consiga ter uma eficiência maior. Mas na prática, né, nenhum demonstrou uma eficiência assim tão expressiva. Porém, é claro que nada disso pode ser descartado como não eficiente, né? Só que é apenas um processo um tanto quanto mais lento. Temos aqui os resultados. Aqui temos os resultados, né, do Nemax, como pode ser observado ali. O Nemax foi o produto utilizado junto com o Fulland para conseguir obter a extração não, né? A morte ou a diminuição do nematóide. Como pode ser observado... Ixi, Mari... Eu vou cortar essa parte. Ok. Hã? Quer que eu volto na imagem? Não, eu vou começar a partir daqui. Então tá. Temos aqui o resultado, né, da aplicação do Nemax, que foi utilizado junto com o Fulland, a fim de conseguir, né, diminuir o dano causado pelo nematóide, a fim de conseguir minimizar esse dentro dessa plantação. Aqui foi comparado com a testemunha, que foi sem nenhum tipo de produto em cima dela, apenas o Nemax com Fulland versus a testemunha sem nada. Podemos observar ali que os resultados com certeza foram eficientes, né? E o Nemax conseguiu aumentar
um pouco no resultado final da produtividade. Ali temos a diferença de mais ou menos 5,67 sacas por hectare. Parece que não é muita coisa, mas quando a gente vai contar em um talhão, em hectares maiores para grandes produtores, é uma diferença e tanto. Então, por isso, ele não deixa de ser necessário, né? Pode passar. Tem a outra aí? Aqui temos as informações, né, que foram colocadas temos ali na bula do NEMAX, né, todos os seus micro-organismos e bacilos utilizados em sua composição. Podia usar, né, depressivo, mas vai. Aqui, então, temos as bulas, né, dos nematicidas do NEMAX Ultra, onde tem o Bacillus linacinus, que ele age sob controle do Melodine e do Heterodora, que a forma de controle dele ocorre como ele vai penetrar nos ossos nematóides e, dessa maneira, ele vai destruir o embrião. Assim, ele vai poder exercer a forte pressão na capacidade, né, produtiva das fêmeas, que são colonizadas e posteriormente mortas. Tem o tricoderma, né, que o controle dele é das espécies do Fusarium, Rhizotonia e Sclerotinia, que a forma de controle e os benefícios são quais? É um fungo antagonista de ocorrência natural, que vai inibir os fitopatogênicos de solo e vai atuar na decomposição de matéria orgânica. Aí tem o Arthropods, que o controle é sobre todos os nematóides, e sua forma de controle é como? Os principais gêneros, né, dos predadores são os Arthropods, que são conhecidos por parasitar os nematóides e até mesmo os ovos dos nematóides. Aqui, então, este nematicida, ele vai atuar sobre todos os outros nematóides existentes. E ali tem o Pochonia, que o controle dele é apenas nos nematóides de galho e os platinetos. Ademais, muito obrigada.